E olha, teve uma decisão agora no final da tarde já também da mesa diretora da Câmara dos Deputados, então, declarando a cassação de Deltan Dallagnol, né? A mesa diretora carimbou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. A Corte Eleitoral decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio, por unanimidade, por irregularidades ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos ministros, esses processos eles poderiam levar a punições. Segundo a Constituição, a mesa diretora da Casa Legislativa precisa declarar, então, essa perda de mandato do parlamentar e quando ela é decidida pela Justiça Eleitoral. O trâmite ele é regulamentado por um ato da mesa da Câmara de 2009. Né? É diferente, por exemplo, quando essa perda de mandato ela ocorre por conta da quebra do decoro parlamentar por condenação criminal, que exige aí a aprovação da maioria absoluta do plenário da Casa. Nesse caso de Deltan Dallagnol, apenas a mesa diretora da Câmara dos Deputados é quem decide. A mesa diretora, por unanimidade, decidiu cassar Deltan Dallagnol, manter então, chancelando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, Deltan Dallagnol, a gente está na expectativa aqui de que Deltan Dallagnol deve fazer uma transmissão ao vivo para falar sobre essa decisão da mesa diretora. Wilson, quero começar contigo, te ouvindo. Essa questão da cassação de mandato, só estou fazendo uma pesquisa rápida aqui, porque esse caso da cassação de mandato do Deltan Dallagnol, e de novo, não estou defendendo o Deltan especificamente, mas me causa muita estranheza por um motivo muito simples. Quando a Câmara quer encher o saco da Justiça, a Câmara enche o saco da Justiça. Quando a Câmara quer enfrentar um outro tribunal, a Câmara enfrenta. O que não foi o caso do Deltan Dallagnol. Eu estou vendo aqui a decisão do caso da Flor de Lis, que eu acho que esse caso é simbólico, foi no ano passado. Ela foi condenada por assassinato, ela foi condenada ao regime fechado. Existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, acho que foi do caso do Nathan Donadon, de 2013, tá? Que determinava que no momento em que um deputado federal fosse condenado por um crime em regime fechado, ele teria, né, o seu mandato automaticamente cassado. Só que no caso da Flor de Lis, a Câmara ainda abriu um processo no Conselho de Ética, ainda passou por todo aquele trâmite, passa por Conselho de Ética, defesa, ouve-se a parlamentar, foi para o plenário, no plenário que houve a homologação da cassação de mandato da Flor de Lis. No caso do Deltan, o que a Câmara fez? Olha, o TSE está me entregando uma decisão, eu só preciso cumprir. Alguns parlamentares, como o Sóstenes Cavalcante, que faz parte da mesa diretora, disseram, olha, eu não concordo com esse negócio aqui, mas eu preciso cumprir uma decisão do TSE. Então, esse caso aqui do Deltan, o Kenzo, e aí vamos falar o bom português. A Câmara, sinceramente, foi frouxa em relação à decisão do TSE. Quando a Câmara quer afrontar um outro poder, né, eles utilizam de qualquer tipo de subterfúgio para, né, dizer que não, quem caça é a Câmara, não, é a Câmara que é a responsável por de fato caçar o mandato dos deputados. Agora não, agora vem com esse discurso de que não é bem isso, a Câmara só chancela, a decisão é do Tribunal Superior Eleitoral, jogou a decisão para o outro lado da rua. Né? Mas a jurisprudência da própria Câmara fala o contrário. Então, em resumo, isso mostra mais um ataque aos integrantes da Lava Jato. Né? Isso mostra que a Câmara simplesmente lavou as mãos em relação ao Deltan Dallagnol. Ele ficou ali, né? Ele ficou ali à mercê da própria sorte. Essa é a verdade desse caso. Né? O Lira não mexeu uma palha para defender o Deltan. Alguns integrantes da mesa diretora, eles não levantaram uma palha para defender o Deltan. Eles cumpriram o rito, né, que era basicamente receber a defesa do Deltan, notificá-lo de que é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e a partir daí
você notifica o Deltan de que, olha, você está cassado, pronto, entregue o seu broche, entregue a chave do seu gabinete, entregue toda a estrutura parlamentar. Então, assim, Kenzo, é mais um exemplo de como é que as coisas no Brasil funcionam. Se fosse um deputado ali do núcleo, do centrão, amiguinho dessa turma, dessa corja ali, que faz parte da cúpula da Câmara, os caras iam achar alguma solução, iam dar uma pedalada regimental, como eu costumo dizer, iam achar algum subterfúgio para segurar o mandato do cara, até o cara recorrer no Supremo Tribunal Federal, etc. Nesse ponto, Kenzo, a Câmara não teve a decência de sequer esperar o Deltan recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ou melhor dizendo, o resultado do recurso, que inclusive já tá tramitando no STF. Porque no caso desse, qual seria o procedimento? Não, Deltan, fique aqui com o seu mandato, mantenha-se com o seu mandato até decisão do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos você esgota todas as fases de recurso, né? Pelo menos agora você cria uma situação em que, mesmo que o Supremo reverta a decisão, você vai ter que voltar tudo de novo. E aí, é mais um elemento que entrega para o Supremo também o seguinte ponto, Kenzo. Agora, lá no Supremo, mesmo que o Deltan recorra, mesmo que ele tenha uma decisão, assim, agora a chance dele ter uma decisão favorável é praticamente nula. Porque qualquer ministro de Supremo, agora com essa decisão da Câmara, pode dar uma canetada e dizer, olha, isso é uma questão interna corporis, não tem nada a ver com isso, deputados, vocês que se arranjem, você, deputado Deltan, ou ex-deputado Deltan, agora, né? Você que se entenda aí com Arthur Lira e com seus pares. É uma decisão que, sinceramente, fere a democracia, 344 mil votos foram jogados no lixo, por uma argumentação absolutamente tosca e sem qualquer fundamento fático. Sabe? Imaginar, o Graeb fez um comentário maravilhoso quando nós tratamos desse assunto. Basicamente, se cassou um deputado com base numa conjectura, sabe? Com base numa conjectura. O Deltan vai pedir o Deltan pediu exoneração, pediu afastamento 5 meses antes porque ele achava que ele ia ser candidato, talvez ele poderia ser alvo de um procedimento administrativo, etc. Tudo no talvez, né? Talvez, eu acho, né? Se porventura. Então, é o desfecho de uma história que poderia ter sido muito, muito bacana do Deltan lá na Câmara. De novo, o Deltan tem suas limitações como todo ser humano, eu tenho minhas limitações, você, Kenzo, o Graeb. Poderia ter sido uma história muito legal, mas a política se uniu à justiça para sufocar os integrantes da Lava Jato e para mostrar o seguinte, olha, vocês me perseguiram no passado, agora é a nossa vez de persegui-los. É uma pena, é assim que o Brasil funciona. O Wilson e Graeb, inclusive, a gente tem um vídeo aí de um dos integrantes da mesa diretora, o deputado Sóstenes Cavalcante, que soltou um vídeo nas redes sociais. Já está no gatilho aí? A gente pode soltar? Vamos lá? Há uma máxima do direito que decisão judicial a gente cumpre. E depois se questiona se você discorda dessa decisão. Hoje, como membro da mesa, nós tivemos que decidir sobre uma decisão do TSE da cassação do deputado Deltan Delano. Todos sabem, estive com ele todo o tempo, apoiei em todo o tempo, e hoje nos debruçamos como mesa diretora sobre a possibilidade de tentar um voto divergente ou qualquer coisa para ajudar o Deltan, até porque ele fez campanha nas redes sociais e muitos dos seus eleitores do Paraná e de todo o Brasil que apoiam o brilhante trabalho da Lava Jato nos solicitaram. Lógico, quando chegamos na reunião da mesa, ficou claro pela corregedoria que nós não devemos decidir sobre o mérito. O mérito só a Justiça Eleitoral decide. E a decisão já foi tomada. Cabe ao deputado Deltan recorrer agora ao STF. O que cabe à mesa diretora é tão somente o cumpra-se da decisão do TSE. Por isso, depois de todas as tentativas, eu inclusive, se pudesse ter um voto divergente, se nós votássemos o mérito na mesa diretora, o meu voto seria divergente, porque eu discordo da decisão do TSE, porque para mim a lei eleitoral é clara. O TRE teria 20 dias e TSE para julgar antes da posse do deputado Deltan a cassação do seu registro. Mas a maldade foi tão perfeita que cassaram o registro e não um mandato.
Então não cabe à mesa decidir sobre o mandato do deputado. Eu lamento muito, fruto desta reunião hoje, eu consegui com os meus pares da mesa diretora, nós vamos votar em caráter de urgência um projeto de lei ou PEC, estamos avaliando, para que isso não aconteça com ninguém mais daqui para frente, porque o TSE precisa ter um prazo limite até a posse, no máximo, do deputado para cassar registro, porque senão isso fica totalmente inviável e difícil do eleitor entender. Lamento muito essa cassação. Se pudesse votar no mérito, meu voto seria pela continuidade do mandato do Deltan, mas não coube a mim, como membro da mesa diretora, e nenhum membro, votar o mérito dessa questão, e sim o TSE. Lamentável essa decisão e minha solidariedade ao Deltan. Grebe, quero te ouvir. Eu acho que o Wilson tocou num ponto bem importante, que é o seguinte: já existe, historicamente, uma predisposição do Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, né? A tendência é que o Supremo Tribunal Federal ratifique as decisões do TSE. Inclusive, porque sempre tem ministros do Supremo lá no TSE também, né? Já existia, então, essa dificuldade no caminho do Deltan Dallagnol, neste último recurso que ele tem, que é o de apelar para o STF. Agora que a Câmara já o pôs para fora, qual é o motivo, né, que um ministro terá para gastar mais 2 segundos de preocupação com isso? Já está fora da Câmara, a decisão já foi cumprida, ponto final. Não vamos perder tempo com esse perrengue aqui. Então é isso, o comentário do Wilson foi preciso. A Câmara talvez pudesse ter esperado para ver se o Deltan conseguia pelo menos uma liminar com efeito suspensivo, que é o que ele está pedindo. Né? Ele quer uma liminar que diga, não, suspenda-se a decisão do TSE. Só que como é que você vai suspender aquilo que já foi levado a cabo? Não tem mais o que suspender. A ordem já foi acatada. Então vai suspender o quê? Eu não sei o que o Supremo poderia fazer agora. Só se ele julgar até o fim a ação e daqui a 3 anos, quando faltarem 2 meses para a próxima eleição, ele falar, pois é, a gente errou, volta o Deltan para cumprir o resto do seu mandato. Não vai acontecer isso. A decisão original do TSE é uma vergonha, é uma vergonha no mérito. Não só por causa do argumento que o Sóstenes apresentou aqui, a questão do prazo, mas por causa daquilo que o Wilson falou e que a gente já vinha falando lá atrás. Eles entraram na cabeça do Deltan e falaram, o Deltan pediu demissão antes, porque ele tinha este plano. Pronto, eles criaram o plano na cabeça do Deltan. Olha só, um plano todo documentado. Lá no caso do Arthur Lira, com provas concretas, passagem, dinheiro, telefonemas, não serve. O plano que eles inventaram, que estava na cabeça do Deltan Dallagnol, esse sim serve para uma decisão firme. Vou plantar coquinho, vai. Vamos seguir com o noticiário aqui, trazendo... Oi, Greve. Desculpa te cortar. Antes da gente seguir, enquanto o Greve estava aqui, estava falando, eu só quero trazer uma história para vocês, que eu acho que é uma história que ela é muito simbólica, tá? Para a gente dizer, Wilson, você está comparando banana com macaco. Não é isso. Vamos lá. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Eu estou falando porque eu acompanhei esse caso muito de perto, então eu estava aqui buscando maiores informações para poder refrescar a memória de todo mundo. Vamos lá. Em 2013, o deputado Natan Donadon, na época estava no PMDB, na época era PMDB, não era MDB, ele foi condenado pelo Supremo pelo crime de peculato e formação de quadrilha. Peculato e formação de quadrilha. O que ocorre? Na época, o Supremo determinou a cassação do mandato
como consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, ele foi preso há 13 anos, 4 meses e 10 dias em regime fechado. Isso foi em 2013. O que ocorreu? Ficou aquele bate-bola, a Câmara dizendo, não, mas aqui quem caça é a Câmara é quem caça, o problema aqui é nosso, né? O problema aqui é nosso, o problema não tem nada a ver com isso, né? E aí o que ocorre? A Câmara, numa decisão administrativa, o que a Câmara fez? Por uma decisão ali do presidente da Câmara, né, o Henrique Eduardo Alves, na época, ficou uma situação tão bizarra que o camarada foi condenado à prisão, ele cumpriu pena na Papuda com um broche de deputado federal. Eu estou falando isso de 2013, 10 anos atrás. O Natan Donadon, ele foi cassado, trazendo a data direitinho, apenas em 2014, em fevereiro de 2014, que ele foi cassado por 467 votos e uma abstenção. Detalhe, ele só foi cassado porque, de fato, naquela situação, a Câmara foi obrigada a votar a cassação de mandato em votação aberta, e nenhum deputado federal, naquela situação, queria, né, aparecer como um parlamentar que livrou um colega preso, condenado, que estava em cana, xilindró, né, naquela situação. Então, vejam aqui, e aí de novo, eu acho que a argumentação do Sóstenes é uma argumentação tipicamente de advogado, né? O TSE foi hábil porque o mandato foi cassado porque houve um indeferimento do registro de candidatura. De fato, né, esse é um ponto a ser colocado, né, porque tecnicamente, para que você que está no chat nos entenda, para que uma pessoa de fato seja candidata a alguma coisa, ela precisa do registro de candidatura. Por isso que há toda uma força-tarefa, tanto dos tribunais regionais quanto do Tribunal Superior Eleitoral, para julgar todos os registros de candidatura. Sem registro, você não é candidato. Que é mais ou menos o que aconteceu com o Lula, né, em 2018. Em 2018, o TSE entendeu que ele era alvo da lei da ficha limpa e ele não pôde ser candidato porque foi cassado o registro de candidatura e automaticamente, naquele momento, o Haddad virou candidato. Então vejam a situação. Aí o Sóstenes agora argumenta que não. Nesse caso eu não tenho muito o que fazer porque o TSE cassou o Deltan na origem e não após o exercício do mandato. Sinceramente, de novo, pela jurisprudência da Câmara, a forma como a Câmara já lidou com outros casos, me parece que a Câmara tem sido tão causuística quanto o TSE. Porque se a Câmara quisesse, se a Câmara tivesse um pouquinho de empenho, poderia ter feito ali, no mínimo, vamos esperar uma decisão do STF, para ver a manifestação do STF e ver como é que as coisas vão se desenrolar, ou levar o caso para o Conselho de Ética, que seja. Quando a Câmara quer, de fato, ela o faz. Agora, isso mostra, de fato, como é que as coisas funcionam no Brasil. É engraçado, porque são dois casos que eles se coadunam em um período de 10 anos, né? Nós tivemos o Natan Donadon, que foi cassado só depois de estar preso, de passar praticamente meio ano na cadeia, mas mesmo assim a Câmara fez um esforço para mantê-lo, e o Deltan Dallagnol foi cassado por uma conjectura, e a Câmara não fez o menor esforço para poder manter o mandato parlamentar. Isso, né, Wilson? Aliados de Arthur Lira sempre falaram isso, que nos bastidores Lira já dizia que seria protocolar o trâmite dentro da Câmara dos Deputados com essa questão de Deltan Dallagnol. Eu escrevi para a Cruzoé sobre a atuação da bancada da Lava Jato. Eu lembro que o Eduardo Cunha, ele nos corredores, nos elevadores da Câmara, ele falava: nós vamos caçar o Deltan. Ele falava isso, para quem quisesse ouvir. Inclusive, nós registramos isso no texto. Então, assim, esse é o clima, né? O problema é que o próximo pode ser o Moro, né?